Muito boa noite. Começa o telejornal na televisão da Guiné-Bissau. O Procurador-Geral da República foi hoje convocado pelos deputados da Nação para prestar declarações sobre a atual situação da administração de justiça no país. Na sua explicação, Abdul Mané frisou de leve os casos do recente espancamento de algumas figuras públicas. Crimes que papeado nele econômico da APGB, naquele ponto. Desvio de dinheiro na cofre do Ministério do Interior, naquele ponto que está nele. E chama 7 casos de morte. 7. E chama 8 casos de guintes psutado. No Mississippi, ação do Ministério Público, naquele ponto que está nele, justiça de guintes. A razão de morosidade desses casos precisa a fim, ou seja, a julgamento. Preocupações como estas tiveram na origem da convocação hoje pelos deputados do Procurador-Geral da República para prestar declarações sobre a atual situação da administração da justiça no país. Na sua resposta, Abdul Mané assegurou aos representantes do povo de que, por uma questão de segredo da justiça, não poderá revelar todas as informações, sobretudo relativas aos processos crimes mais complexos. Daí, Mané limitou-se a falar apenas de forma superficial de alguns casos recentes de espancamentos, assassinatos e crimes de natureza econômica. Sustar o Estado, o está tendo sentido de Estado, que tudo que está papel. Um dos maiores vítimas, e chama o Dr. Pedro Infanda, meu colega advogado, que está na Lisboa, não cá, e que anda edita lá, vítima de espancamento. Não cita aqui caso. Dr. Francisco Fadu, quase que desgosta de ninguém, né? Bem, casos do legítimo, não compreende? Mas agora, aquela que deputados do Mississippi. Sim. Mississippi. Investigação continua. Doutor Silvestre Alves. E bem pouco tempo, falaram que me torna ameaçado e viva mais. Uma marca nunca pode viver na cidade. Se acontece com Silvestre, é suscetível de acontecer com mim próprio, enquanto procurador. Sobre os assassinatos políticos, o Procurador-Geral da República referiu os casos do ex-presidente da República, João Bernardo Vieira, ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tagma Nawai e Yaya Dabo. O Sr. Yaya Dabo está de acusado. Meu colega juiz que marca julgamento. O que é que Yaya Dabo faz? O Ministério da Segredo de Justiça nunca por papel de manga, condições e circunstâncias que morre. Relativamente ao processo de General Tagma Nawai, que ela acabou de fato. Está na mão do Judiciário. Falta meu colega juiz, vai marcar data de julgamento. O processo do então Presidente da República, João Bernardo Vieira, há uma peça-chave que não faltava. E falta, pobre, Dona Isabel Romano Vieira. Estava lá. E tem coisas que tem que contar e tem coisas que tem que explicar. Ainda no capítulo de assassinatos, não escapou a atenção do Procurador-Geral da República os casos mais recentes dos cidadãos estrangeiros oriundos da Nigéria e da República Popular da China. Sobre o caso de chinês, por acaso me agradeci, Guarda Republicana, e atua rapidamente, fica espanhado, é inquirido, né? É dado detenção e mostrar ao Ministério Público por requerer prisão preventiva, detenção para converter na prisão preventiva e na pera julgamento, diga dia de julgamento do juiz como está doente. Mas não é alegado, como eu falei, tem falta de segurança. Espancamento de nigerianos, por exemplo. Que nigeriano? Espancamento não, pelo linchamento popular. Tudo que a gente está detido. Retiro, detenção, delegado do Ministério Público e requerer prisão preventiva. Processo mandado para o juiz de instrução criminal, até você, nada mais. Em relação aos crimes econômicos, o Procurador-Geral da República frisou apenas os supostos desvios dos fundos públicos doados pelo governo angolano ao governo deposto pelo golpe de Estado de 12 de abril de 2012. Em relação aos crimes econômicos, confirmou a existência de indícios sobre o crime de desvio de fundos públicos doados ao governo da Guiné-Bissau pelo governo angolano durante o mandato do governo deposto no dia 12 de abril de 2012. Dinheiro de Angola, como aqui bem. O documento tem ensinado. Dinheiro que entra na BCAO, aquela que Banco Central, de Guiné-Bissau, Banco Central do Estado do Atlântico Ocidental. Dinheiro que entra para a BCAO. Dinheiro que entra na BCAO. E tem manga de bancos ali na praça pública.
Por que um banco, onde é que o primeiro-ministro e o principal acionista dinheiro trabalha para aquele banco e quer fazer concurso público? Se o dinheiro é bom, quando abre concurso público, o banco não dá a melhor taxa de juros. Não o humano ganha lá quando foi dinheiro. Dinheiro mandado para Portugal lá no Montepio, de Montepio fica até mandar chapa. Cada um paga de custos de transferência de Portugal para ali. É estudo para que não papel, senão para beber não perseguir politicamente. Já a encerrar a sua intervenção de esclarecimento sobre os processos crimes em curso no Ministério Público, Abrumana frisou o caso de 74 cidadãos sírios que se deslocaram na semana passada a Portugal num dos voos da TAP a partir do aeroporto internacional João Oliveira, alegadamente com passaportes falsos e sob a influência das autoridades de transição. O Ministério ser vítima desse ato que aconteceu, de facto, e tem que investigar, e tem que saber quem está a envergonhar a República, assim, de forma sistemática. Sim. Tem que investigar, decidir, e verdade que é verdade. Nem momento, a mim que está em condições de falar com a A ou B e C, que está em condições. E preciso, nós estamos na posse de algumas informações, de alguns elementos, para não poder avançar em nome de certeza e segurança jurídica. Só o pena, não parte do pressuposto errado, não chega a conclusões erradas. E que ela acabou. Que ela também ajuda para descredibilizar a própria justiça. Informações disponíveis na internet dão conta de que cada um desses cidadãos sírios pagou um suborno às autoridades nacionais no valor de $25 mil americanos. Informa-se ainda de que esta situação já levou o cancelamento dos voos da transportadora aérea portuguesa Guiné-Bissau nesta quadra festiva do Natal e do Novo Ano, onde as viagens são mais frequentes para Bissau e Lisboa, com uma forte possibilidade ainda de mais tarde vir a complicar as relações diplomáticas entre os dois países. O Primeiro-Ministro presidiu esta manhã no Palácio do Governo a assinatura do acordo de investimento no valor de $90 milhões para a construção da fábrica de cimento. Os acordos foram rubricados pelo Ministro da Economia, Soares Sambu, em representação do Governo e pelo Presidente do Conselho de Administração da empresa, Maxime Cardoso. Cardoso rubricaram um acordo para a construção de uma fábrica de cimentos orçado em mais de $90 milhões. O presidente do Conselho de Administração da empresa reconheceu as dificuldades para a implementação do projeto, mas garantiu que pretende uma longa parceria com a Guiné-Bissau. Eu me felicito, eu vos remercio todos. Felicito e agradeço-vos todos. Ministro da Economia, Primeiro-Ministro, Presidente da República, em suma, todas as personalidades que me ajudaram efetivamente a avançar com este projeto. Confesso que para mim houve momentos em que fiquei desencorajado, houve muitos obstáculos, mas finalmente tive sempre pessoas que me ajudaram a avançar com muitos encorajamentos no sentido de prosseguir, e hoje estou muito contente porque é concreto. Vimos o fruto dos esforços feitos, são concretos. Portanto, desejamos ter uma longa parceria com a Guiné-Bissau. O Ministro da Economia guineense reconheceu que foram respeitados todos os critérios de viabilização do acordo assinado. Para poder respeitar critérios de estudos de viabilidade técnico-financeira, questões para respeitar o quadro de avaliação de impacto ambiental, ou seja, esses padrões e normas que a OCDE tem exigido para fazer empreendimentos das empresas. Naturalmente, não trata de um empreendimento com investimento de mais de $90 milhões, que uma produção instalada que podia chegar a cerca de 500 mil toneladas. Naturalmente, nada melhor, além de facilidade de criação de emprego, de postos de trabalho, e não permitir para o país estar autonomizar um bocado nesse domínio em particular. Para o chefe do governo, a construção da fábrica de cimentos no país irá minimizar as dificuldades habitacionais. Não tem estado a receber manga de pedidos de empresas na área imobiliária que me estão instalando para a construção de casas. Não pensa como é um alicerce muito importante para poder permitir para aquele que não pensa, não só habitações de alto standing, mas sobretudo sociais, na permitir diminuir custos daquelas habitações sociais que poder, portanto, construir para aquela empresa, para poder permitir o máximo de guineenses terem acesso a uma casa onde ela poder viver que maior. A empresa
empresa Carlos Cimentos de Bissau produzirá 500 mil toneladas por ano e criará mais 270 postos de emprego nesta primeira fase. O ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades, Fernando Delfim da Silva, procedeu esta manhã a uma conferência de imprensa para falar do caso dos 74 refugiados sírios que embarcaram ontem no voo da TAP com destino a Lisboa, Portugal. Após ter recebido o encarregado de negócios da Embaixada de Portugal, que, à saída do breve encontro que manteve com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não prestou qualquer declaração aos jornalistas. Não há muito obrigado. Delfim da Silva afirmou que o governo guineense lamenta o sucedido. Há muita coisa que é preciso esclarecer, né? Portanto, vem de Marrocos, né? Há uma série de passagens que ainda estão obscuras, né? Que vamos tentar esclarecer. Portanto, eu não posso dar a versão definitiva. O que eu posso dizer é que a Guiné-Bissau é um país que não pode estar interessado em complicar relações com Portugal e com a União Europeia neste momento em que estamos a fazer tudo por tudo para normalizar. Portanto, não há nenhuma intencionalidade do Estado, do Governo, em prejudicar aquilo que nós estamos a tentar compor. De modo que, do ponto de vista do Estado, temos que lamentar o sucedido. Primeiro, apurar responsabilidades em segundo lugar e tirar consequências. Isto podem querer. Primeiro ponto, lamentar o sucedido, apurar responsabilidades e tirar as consequências. Isso podem acreditar. Eu aí tomo responsabilidades nesse sentido. Temos que tirar ilações, apurar responsabilidades e tirar consequências. É uma falha de segurança, mas falha de segurança, países super desenvolvidos também têm casos de falha de segurança. Eu não quero dramatizar, não quero minimizar o que aconteceu, é grave, mas também não quero dramatizar. Vamos ser realistas. Há países superpotentes, super desenvolvidos, que também têm falhas de segurança graves. Portanto, aconteceu, lamentamos. É uma falha, mas qual é o país que não tem falhas de segurança? Neste momento estamos a recolher dados e há um inquérito em curso, não só aqui no país. Eu ouvi na imprensa, também ouvi do senhor encarregado de negócios que houve coação, mas que houve ameaça com armas de fogo. Isso não, ninguém me confirmou isto, né? Em todo caso, há um inquérito que vai apurar se houve ou não, que tipo de coação. Uma coisa é pressionar com uma coisa, outra coisa é empunhar armas. O Presidente da República é chefe de Estado, não? Portanto, chamou o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro do Interior porque ele precisava de nos ouvir e também de ouvir o que nós tínhamos para comentar, sobretudo porque tem impacto diplomático evidente, porque os passaportes são passaportes não da Guiné-Bissau, não é? Vieram de longe, portanto houve várias passagens, vieram com vistos da Guiné-Bissau, que obtiveram não aqui no país, alguns obtiveram aqui no país, outros obtiveram fora do país, né? Significa que há um envolvimento, né? Não apenas local, né? Significa que nós temos que ponderar tudo isto e tirar consequências. O Ministro dos Negócios Estrangeiros concedeu esta manhã uma conferência de imprensa para lamentar o episódio do embarque dos 74 refugiados sírios num voo da TAP com destino a Lisboa, Portugal. A Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, em colaboração com o Grupo Temático Gênero do Sistema das Nações Unidas, GTG-SNU, procederam esta manhã, no Palácio do Governo, à apresentação da agenda e das prioridades do referido Ministério. Relativamente composto por instituições ligadas à área, a escutar atentamente a leitura do documento, seguido de um debate interativo. Questionada quais os principais eixos do plano de atividades do seu Ministério, a Ministra afirmou. Eixos principais, como sabem, o Instituto da Mulher e Criança, o objetivo principal deste Instituto é zelar para o bem-estar das mulheres e crianças, em todos os seus aspectos. E quanto à prática nefasta, como o nome já disse, é a saúde da mulher e criança, sobretudo para
diminuirmos essa prática ou a erradicação da prática nefasta à saúde da mulher e crianças. Ação social, solidariedade social, que é o Ministério. Nós temos muitos problemas da sociedade, sobretudo as pessoas mais vulneráveis da sociedade, eles é que lidam com essas crianças, como é que diz, os deficientes e também esses catástrofes naturais que vêm, e o que até neste momento estamos a pedir apoio e pensamos que vamos conseguir para breve um apoio que é para esses catástrofes. E quanto à Direção-Geral da Família, essa direção, que ainda não é a Direção-Geral, mas sim é uma direção de serviço, nós sabemos que antes tínhamos uma casa para acolhimento das pessoas idosas e vulneráveis. Agora não existe esse lugar. E o Ministério está a enviar esforços de recuperação desses hábitos que tínhamos, que é para não deixarmos as nossas idosas, embora dizem que não existem essas pessoas, mas existem, são as pessoas vulneráveis, mas ficam às vezes assim, num cantinho, às vezes vejam as pessoas nas estradas, mulheres velhas, a andarem assim a pedir. E a Guiné-Bissau, nós africanos, nós somos muito solidários e a Guiné, em particular a Guiné-Bissau, não vamos permitir. O plano de atividades do Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social visa genericamente dotar o Ministério de estruturas e ferramentas competentes para o desempenho cabal de suas atividades, visando reforçar a proteção social com vista à redução das desigualdades sociais. Terminou esta manhã no Hospital Militar Principal o seminário de formação destinado aos técnicos de laboratório de diferentes centros hospitalares do país. O evento visa capacitar os formandos sobre o uso de novos equipamentos de laboratório. Diferentes centros hospitalares do país receberam hoje os seus certificados de formação sobre o uso dos materiais do laboratório. Após a cerimônia, o diretor clínico deste centro falou do propósito desta formação. Tem máquinas que novo, que vem para o hospital, no laboratório. Obviamente, não tem uma necessidade de gente estar preparado para que máquinas, para gente essa formação de máquinas, para poder trabalhar. O hospital construído para o governo de China, e o governo chinês também que equipa aquele máquina no laboratório. A partir de hoje, não por falar como não tem no laboratório, porque manga de exames não podia fazer. Direito de bioquímica, ionograma, não podia fazer, hemograma completo, ELISA, tudo está aí. E variadíssimos testes rápidos que não tem, né? Toxoplasmose, dificilmente clamídia e manga outros testes por fazer ali. A partir de hoje, o laboratório está aberto. Em nome dos formandos, Aminata Sampa agradeceu a iniciativa e pediu aos colegas que apliquem na prática os conhecimentos ora adquiridos. Quero pedir também aos meus colegas que participaram para porem na prática o que nós recebemos durante estes 15 dias de formação. Estevão Amena, em representação do chefe de Estado-Maior, realçou os esforços da direção do Hospital Militar em melhorar a sua performance. Agradecer a direção do hospital para o esforço que tem dado na fazer essa formação, para parte de não amigos chineses, porque é são amigos que não estão eles não irmão. Para a história que não tem desde o tempo de luta com os chineses, que é que os chineses fazem para a luta de libertação, para libertar Guiné-Bissau, é para Deus são que se vê que lá não pode pagar eles. E continua conosco até hoje. E continua prestando essa ajuda, porque a nós é um país ainda fraco, na todo sentido. Por isso, não precisa de amigos, sobretudo antigos amigos. Importa salientar que há mais de um ano que estes materiais ficaram parados devido à falta de técnicos capacitados para o seu uso. Teve lugar na Faculdade de Direito de Bissau o encerramento do seminário destinado ao tema Sociedade Civil e as Eleições. O referido seminário contou com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e teve a duração de 2 dias.
ao exterior como agente de formação do país relativamente às mais variadas temáticas relacionadas com as eleições. Nós, no fundo, tínhamos dois grandes objetivos, digamos assim. Um deles interno, que era de complementar a formação dos nossos alunos e de, no fundo, transformar também os nossos alunos em intérpretes da legislação eleitoral e capazes de contribuir para o processo eleitoral, mas tínhamos, obviamente, também um objetivo externo de relacionarmos com a sociedade civil e, no fundo, de discutirmos com a sociedade civil os problemas colocados pelo processo eleitoral e pela sua participação no processo eleitoral, e eu creio que qualquer dos dois objetivos foi bem conseguido. Nós ontem tivemos um dia particularmente intenso, tivemos, aliás, da parte da tarde uma mesa redonda com os representantes da sociedade civil e com uma representante da Secretaria Executiva Adjunta da Comissão Nacional de Eleições, e creio que foi uma discussão muito viva, não só entre os participantes na mesa, mas também com a assistência, e eu estou convencido que as pessoas saem bastante mais esclarecidas. Segundo um dos docentes e orador deste seminário, o balanço foi bastante positivo. Um balanço positivo porque tivemos ontem à tarde um debate muito acalorado entre as organizações da sociedade civil, os docentes, alunos da Faculdade de Direito de Bissau, com 4 animadores de debate. Foi muito interessante, e onde estava também presente uma das secretárias executivas adjunto da Comissão Nacional das Eleições, e permitiu dissipar algumas dúvidas ao nível do recenseamento que está em curso neste momento, e mesmo ao nível do que se virá a fazer no escrutínio eleitoral. E na opinião de um dos estudantes, este seminário foi uma mais-valia. Aprendi que ser acadêmico não é só ficar aqui em casa a estudar, mas é ir ao encontro da própria sociedade. Nesse preciso momento que estamos no caminho de uma eleição, e acho pertinente mesmo que esse tipo de evento se realize na faculdade. De recordar que as eleições gerais presidenciais e legislativas estão previstas para março do próximo ano, estando já a decorrer o recenseamento eleitoral em todo o país. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, completou ontem 67 anos de existência. Durante a celebração do aniversário, o representante do fundo fez um balanço positivo da infância na Guiné-Bissau. Existem alguns aspectos a serem melhorados. O representante da UNICEF no país fez um balanço positivo da situação da infância na Guiné-Bissau. É positiva no sentido de que, apesar dos problemas que existem, nós notamos que existem algumas áreas em que há progressos. Nós vamos realizar agora, no início do próximo ano, o inquérito dos indicadores múltiplos, o MIX, na sua 5ª ronda na Guiné-Bissau, e no final desse inquérito nós teremos já dados concretos, estatísticas concretas sobre o que se passa com a criança desde 2010 até agora, em relação a cada uma das áreas de nossa atuação. Mas também há alguns aspectos que precisam de ser reforçados, não é? Continuamos com o desafio de baixar a mortalidade infantil abaixo de 5 anos, que ainda é altíssima. Continuamos com o desafio de garantir um sistema educativo que seja estável, que seja de qualidade e que faça com que uma criança que entre saia na universidade, portanto que não desista pelo meio. Para isso temos de trabalhar a nível da prevenção do abandono escolar e do desperdício escolar. Há muitos aspectos relacionados com a proteção e com a violência contra a criança que precisam ser trabalhados. Nos últimos anos, a UNICEF tem vindo a lutar não só para garantir o acesso à educação, mas também para assegurar a permanência das crianças nas escolas. Nós queremos que as crianças todas tenham acesso à escola, quer ela esteja numa zona rural ou numa zona urbana, que ela esteja numa zona de fácil acesso como de difícil acesso, rapaz ou menina de qualquer etnia. Portanto, nós temos a nossa missão é garantir que o direito seja assegurado a todas as crianças, onde quer que ela esteja. Portanto, é uma preocupação a educação da rapariga, mas também é uma preocupação a sua manutenção na escola. Durante a cerimônia que juntou os representantes das organizações não governamentais, membros do governo de transição, chefias militares, foram encenadas várias peças teatrais sobre a escolarização das meninas, o trabalho infantil e a excisão. Mãe, será que eu sou culpada por ter nascido? Não. Será que eu sou culpada porque não tenho de comer? Não. Será que eu sou culpada pela tua pobreza? Também não acredito. Mãe, sou uma criancinha, mas tenho o direito de viver e ser respeitada.
A Marta foi eleita ontem a primeira embaixadora nacional da infância. O reconhecimento é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A cantora Marta é desde ontem a primeira embaixadora nacional da infância. Durante a cerimônia de comemoração dos 67 anos da existência da UNICEF, a cantora, visivelmente emocionada, disse que ganhar este título é, para ela, a realização de um sonho. Estou muito emocionada porque isto realmente é o meu maior sonho. Costumo dizer que Deus deu um dom, mas sim esse dom serve de caminho e veículo para chegar aqui e poder fazer algo para essas crianças, principalmente aquelas que são mais desfavorecidas. E aqui na Guiné-Bissau, quem sabe, um dia. Eneida afirma que as crianças são o seu incentivo e fonte de inspiração. Vou usar todas as armas que tenho e todas as possibilidades que eu tenho a favor das crianças da Guiné-Bissau. Representa uma guerra, um desafio que eu sei que não vai ser fácil, mas graças a Deus eu sou uma mulher muito persistente e muito lutadora. Porque além de amar o meu país, as crianças do meu país são o meu incentivo, são o meu ânimo, a minha inspiração, a minha fonte. Diga-se de passagem, são realmente a minha fonte de inspiração e sei que estou aqui por elas. A cantora está determinada a cumprir a sua nova missão e promete defender com unhas e dentes os direitos dos menores. Que fiquem tranquilas que agora neste momento sei que terão uma pessoa que vai lutar muito pela causa das crianças e que vai defender as crianças com unhas e dentes. Não tenham medo. Eneida Marta já vinha há muito tempo promovendo ações humanitárias a favor dos mais desfavorecidos, em particular das crianças. Recordo que o Fundo das Nações Unidas para a Infância comemorou ontem não só os 67 anos de sua criação pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas também os 37 anos de presença na Guiné-Bissau. Quero ouvir?